Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Vamos iniciar a nossa preparação para o nosso Evangelho no lar. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, acalmar o nosso coração, acalmar nossa mente. Vamos nos desligar das preocupações do mundo, dos ruídos exterior e vamos elevar o nosso pensamento além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é o nosso amigo fiel, que está conosco desde o nascimento, nos intuindo, nos fortalecendo para as provas e desafios da vida. Vamos agradecer à equipe de limpeza, à equipe de segurança, que mantém nosso ambiente seguro e equilibrado. Vamos saudar as fraternidades do espaço, Razim, venerável da Fraternidade do Trevo, comandante Edgar Mon, venerável da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da Fraternidade dos Humildes. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras. Ismael que guarda nosso Brasil, que é destinado a ser a pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos saudar a nossa Mãe Maria Santíssima, que com seu manto sagrado derrama graça sobre nossa casa, sobre nossa família e abençoa todos nós com o seu manto de luz. Vamos saudar o nosso Mestre Jesus, que com o seu exemplo nos educa, nos ensina e nos mostra o caminho que temos que seguir verdadeiramente em nossas vidas. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Mensagem do dia. Obsessão. Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado? Na Terra ou no plano espiritual? É compreensível que seja na esfera física que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos acompliciamos na delinquência. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham, na base da profissão ou da família, o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? São eles as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio, por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanham-nos por instrumento do progresso, a que aspiramos, vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Emmanuel, pelo médio Francisco Cândido Xavier,
do livro Leis de Amor. E agora vamos fazer a nossa leitura do nosso Evangelho no Lar. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos no ponto 13 e vamos até o 17. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem está morto uma vez que seu corpo separado do espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a transformação chegue. Job, capítulo 14, versículo 10 a 14. Tradução de Lima Estré de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira, depois onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação. Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, ele vive sempre, terminando os dias de minha expiração terrestre. Esperarei, porque a ele voltarei de novo. Idem, versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expressa nessas três versões. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo que, certamente, ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita. Se isso é possível, terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera que sua transformação, quer dizer, resigna-se. Na versão grega, eu esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job parece se colocar depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre os outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à sua causa, a reencarnação parece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural. Ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer,
material como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são inteligíveis, por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Comentários dos pontos 13 ao 17. A profecia de Isaías, a certeza da vida após a morte. Então, essa passagem do Evangelho, ela utiliza essa profecia que é: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. É claro que o que ele está falando aqui é sobre a reencarnação, mostrando que desde o Antigo Testamento já se falava de uma continuidade da vida após a morte. Então, a citação de Isaías nada mais, nada menos indica que os mortos viverão, não no mesmo corpo, mas por meio de novas existências. Então, confirmando que essa passagem ela confirma que a alma ela não morre. A alma ela é eterna, ela progride. Dando continuidade ainda nesses pontos, a gente fala sobre as grandes questões da humanidade, que são perguntas, As perguntas que levam sobre o que acontece depois que a gente morre. No caso, o que acontece depois que o corpo morre. Então, o Evangelho mostra que apenas a reencarnação pode responder todas as questões levantadas de forma racional. Então, nós vamos viver para sempre, o Espírito ele é eterno, nós vamos ter diversas experiências, como já tivemos experiências anteriores, vamos ter novas experiências. O Espírito ele passa numa jornada, é uma transição, vai crescendo e vai evoluindo. Então, nós sofremos por escolhas do nosso passado e também aprendemos e voltamos para poder reparar alguns erros. A reencarnação traz sentido à existência, Então, dá uma tranquilidade, dá uma paz, que nós sabemos que Deus é tão bom que Ele permite que a gente retorne para que a gente possa reparar os nossos erros e evoluir. Ainda nessa passagem do Evangelho, nós aprendemos sobre o quê? A pluralidade das existências como base divina. Ou seja, o Evangelho ele afirma com clareza, que Deus ele é justo, pois essa pluralidade das existências, ela tem como base o quê? Todos terão direito, todos terão a oportunidade de viver todas as coisas, de evoluir, e cabe a cada um de nós entender isso e fazer por merecer. Ou seja, algumas pessoas são muito ricas, outras são muito pobres, algumas pessoas têm muita sorte, outras são azaradas. Tem vários pensamentos que nós temos. Deus ajuda muito alguns e outros são miseráveis. Por que isso acontece? Por que isso acontece? A ideia de Deus amor, Deus Pai amoroso, iria de encontro a essas afirmações. Na verdade, todos nós recebemos oportunidades iguais ao longo do tempo. O que nós temos que entender é o seguinte: são várias reencarnações, são várias passagens, e cada um de nós tem o direito, o dever, a obrigação de colher aquilo que planta, A justiça divina ela se cumpre com perfeição. Sempre vamos colher aquilo que plantamos, nunca vai ser diferente. Por isso, toda a ideia de que alguns são melhores ou beneficiados, Deus beneficia alguns em detrimento de outros, ela seria incoerente, totalmente incoerente com a ideia de que o nosso Deus é um Pai amoroso, misericordioso, que nos ama e nos permite evoluir a cada encarnação. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. Essa passagem nos mostra que se tivéssemos uma só vida, pareceria que Deus é injusto com a gente, pois uns nascem com mais e outros com menos. Mas com a reencarnação entendemos que cada um está onde precisa estar para aprender e crescer. Deus dá para todos novas chances iguais para evoluir ao longo das vidas. A reencarnação é o caminho que permite nossa evolução moral e intelectual. Cada vida traz novas oportunidades para amar, perdoar e melhorar enquanto espíritos encarnados. A alma não retrocede, nunca, jamais. Ela apenas pausa e segue adiante com novas experiências. A conclusão disso é que,
Jesus nos ensina que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Isso quer dizer que o reino de Deus é um estado de paz interior e consciência elevada, alcançada com amor, esforço e transformação moral. A reencarnação é a prova do amor de Deus que nos permite recomeçar sempre. Agora vamos às nossas vibrações. Vamos nos conectar com Deus. Vamos nos conectar com aquilo que temos de melhor dentro de nós. Vamos enviar energia para o planeta Terra. Imaginemos o planeta envolvido numa esfera de amor, paz, luz, tranquilidade, uma luz dourada em cima do nosso planeta Água. Vamos vibrar pelos nossos governantes. Vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos enviar energia de amor para todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que se encontram em hospitais, em presídios, em asilos. Vamos enviar energia de amor para todos os nossos familiares, para todos aqueles que trabalham conosco, os nossos colegas de trabalho. Vamos enviar energia de luz para os nossos vizinhos. Vamos enviar energia de amor, de paz para nós mesmos. Imaginemos uma luz dourada sobre as nossas cabeças, irradiando amor, paz, tranquilidade e harmonia para a gente, até os nossos pés. Uma luz que nos fortalece, uma luz que nos ampara e que nos auxilia nessa caminhada terrena. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui orando, agradecendo a Deus por tudo que tem sido feito por nós, rendendo graças a Deus. Graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Abençoa o nosso esforço
Evangelho.